estamos de volta com mais uma aula, e como nós estamos terminando de falar sobre Renascimento, nada mais justo do que a gente falar sobre literatura, né? E na nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre William Shakespeare, né? O famoso autor de romances como Romeu e Julieta. Bom, o poeta e dramaturgo William Shakespeare foi um dos maiores representantes do Renascimento na Inglaterra e é considerado por muitos estudiosos o maior escritor da língua inglesa. Segundo esses estudiosos, isso se deve à sua qualidade linguística e também à capacidade de perceber emoções e atitudes humanas, como amor, cinismo, desilusão, traição, mentira, inveja e etc., representando-as por meio da arte. Então, ele transformava toda a sua percepção em arte. Atualmente, as peças escritas por Shakespeare são mundialmente famosas e mesmo após 4 séculos de sua morte, são encenadas em teatros de todo o mundo e, além disso, são adaptadas para o cinema e para a televisão. Então, aqui no cantinho, né, a gente tem um retrato de quem era William Shakespeare, que foi pintado aqui por volta de 1610. Na questão da produção literária, né, a produção de Shakespeare pode ser dividida basicamente em 4 estilos, né, tragédia, comédia, drama histórico e poesia. As tragédias se caracterizam por abordar temas intensos, violentos e dramáticos, como o sofrimento e a impossibilidade de o ser humano desafiar o destino. As comédias têm o propósito de divertir os espectadores pela abordagem cômica de situações e de costumes. Já os dramas históricos são as obras baseadas nas vidas de alguns reis da Inglaterra, como Ricardo II e Henrique V, por exemplo. E Shakespeare produziu cerca de 38 peças, além de várias poesias. Veja a seguir, então, algumas das suas principais obras. Como eu comecei o vídeo falando sobre Romeu e Julieta, é disso que a gente vai falar agora, né? A peça Romeu e Julieta, de 1595, é uma das mais famosas de Shakespeare, né? Até os dias atuais se fala em Romeu e Julieta. Essa tragédia, ambientada na cidade de Verona, aborda a paixão entre Romeu Montecchio e Julieta Capuleto. Por pertencerem a famílias rivais, famílias diferentes, os jovens são impedidos de se unirem e por isso seu romance tem aí um desfecho trágico, né? Quem aí já estudou em artes, de repente, né, já sabe mais ou menos o que acontece com Romeu e Julieta, né? Isso aí é clássico. Já falando de outra peça de teatro, né? A tragédia de Macbeth. Nessa peça, o general Macbeth assassina o rei Duncan da Escócia e toma-lhe o trono. Após tornar-se rei, Macbeth utiliza-se de mais violência para manter-se no poder. Diante disso, soldados e nobres escoceses e ingleses se unem para combatê-lo. Ela foi escrita em 1606 e essa tragédia tem como tema central a ambição pelo poder e a realização da justiça. Então aqui, tudo isso, né, foi sendo transformado em peça de teatro e também em filme, e aqui na imagem a seguir, nós vamos ter uma cena do filme, né, Trono Manchado de Sangue, de 1957, que foi uma adaptação cinematográfica japonesa dessa obra, né, da tragédia de Macbeth, que mostra como a obra de Shakespeare influencia a cultura em diferentes e vários períodos, né, ou seja, foi uma obra feita no Japão, né, lembrando que o Shakespeare era inglês. E depois, por último aqui, nós vamos ter a tragédia de Hamlet, escrita por volta de 1601, essa tragédia tem como tema central a vingança de Hamlet, principal príncipe da Dinamarca, que teve o pai assassinado pelo tio Cláudio. A obra Hamlet possui uma das frases mais conhecidas da língua inglesa, to be or not to be, né? That is a question. Ser ou não ser, eis a questão, dita pelo príncipe quando ele reflete sobre as razões da vida dele, certo? Então, aqui nós temos um pouquinho, né, do que foi, então, essa obra grandiosa de Shakespeare, que está dentro, então,
do Renascimento, ok? Como tarefa, né, como para a gente fechar, então, esse assunto de Renascimento, façam as questões A e B aqui da página 89, tirem foto e postem no álbum da disciplina com o seu nome, ok? Tá valendo pontinho para poder contar aí para o segundo bimestre. A gente se vê na próxima aula. Até lá!